Feliz hoje para você, Excelência. Eu sou Alexandre Paixão e estou muito grato pela sua audiência aqui nesse podcast de hoje que vai ser maravilhoso. Eu tô aqui pulsando de alegria porque eu vou aprender de monte. Hoje aqui eu tô como aluno e Excelências, esse episódio ele vai abordar os bastidores, as técnicas, o foco de uma das empresas mais encantadoras do planeta, é a Disney. E para falar desse tema, nós temos a honra de receber a Aline Botassin Brito, que é especialista em atendimento ao cliente. Ela trabalhou no Walt Disney World Resort e hoje ela é gestora do Espaço Certo, Escritórios Prontos e também consultora do Criando Magia. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga Aline. Olá, um prazer, Alexandre, trazer toda essa magia aí para o universo dos advogados. Vai ser muito bom esse papo. Opa, com certeza, até porque o pessoal é bastante racional e acredito eu que vão contestar essa magia, né? Mas olha, eu sou a primeira a contestar a magia. Na verdade, é bonito falar em Disney e tudo mais, mas eu sou testemunha de que é com muito trabalho que a gente faz magia. Não é com pozinho de pirilim-pim-pim. Nem lá e muito menos nos nossos negócios. Com certeza. E isso você me falou, né, nos bastidores. Você me disse, olha, o meu Instagram, a minha empresa de consultoria é Criando Magia, mas eu sou uma pessoa que tem uma meta de desconstruir essa imagem que fica aí, e isso foi dito nos bastidores. E aí eu já quero começar logo com o pé na porta aqui. Eu tenho uma coisa que eu fiquei curioso quando eu estive na Disney, que é justamente dos bastidores. O que tem para trás daquelas portas que dizem só funcionárias? O que tem para trás ali, cara? Dá para falar alguma coisa a respeito disso? Na verdade, assim, tem muitos mitos, né, com relação aos túneis e tudo mais. Não são todos os parques que tem o backstage, como eles chamam, né, os bastidores em túneis. É principalmente o Magic Kingdom que tem essa estrutura. E isso é principalmente por uma questão logística e para manter um dos fundamentos que é o espetáculo. Então, assim, você jamais poderia transitar com um uniforme de uma área, por exemplo, do Piratas do Caribe, numa outra área que não tem nada a ver, porque você desconstrói o espetáculo. Então, na verdade, você entra uniformizado e sai dentro da loja, assim. Eu cheguei a fazer hora extra lá em uma das lojas no Magic Kingdom e você vai transitando nos túneis, tem marcações no chão para você não se perder, para você saber para qual área do parque você está indo. E lá embaixo é tudo cinza, não é nada tão bonito assim, mas de uma forma geral, os bastidores têm locais de descanso, tem biblioteca, tem vestiário, tem toda uma estrutura ali para que a gente possa descansar e fazer os breaks e tudo mais. Sem tanta magia quanto do lado de fora, mas com bastante conforto. Sim, e o nosso tema aqui é Criando Magia, a importância de construir uma cultura centrada no sucesso do cliente, né? E quando você falou que essa estrutura por trás ali, os bastidores serviam para não misturar essas estações, né? Eu fiquei pensando aqui no público, né, que nos ouve aqui, e eu fiquei pensando assim, nossa, imagina, o cara de repente levanta da cama dele de pijama, ou levanta ali de baby doll e aparece na audiência, né, com essa roupa. Tipo, muito louco, né? E não, isso não existe, não tem como acontecer na vida real, a gente sair de pijama e cair dentro da audiência. Mas isso mostra como o negócio da Disney, que é gigante, encantador e maravilhoso, é pensado nos mínimos detalhes, até na minúcia do cara não andar com um uniforme cruzado, né, numa área que não é a dele, né? Isso chama muita atenção. Isso vem do Walt Disney. Toda a cultura que a gente vê na empresa até hoje, ela é fruto do que o Walt Disney pregava. E ele era muito obsessivo com os detalhes. Inclusive, assim, nos negócios, na parte de estúdio e tudo mais, de animação, ele chegou até a gerar alguns prejuízos em algumas situações pela obsessão de fazer a cena perfeita, da forma perfeita. Mas, de uma certa maneira, isso foi benéfico nos parques. E ele chegava assim a cronometrar o tempo de uma volta, por exemplo, de uma determinada atração que tinha que ser igual todas as vezes. Então,
tudo realmente é pensado nos mínimos detalhes para superar as expectativas. E tem alguns detalhes, se a gente estiver falando de cenário, por exemplo, que muitas pessoas não percebem. Vitrais que você vai ver lá no Castelo da Cinderela, se você for parar de fato para olhar ali e tudo mais, mas alguns vão perceber, outros não. Só que eles dizem que não tem plaquinha igual museu, né? Tipo, olha, aqui esse tapete no cenário do Aladdin veio da Pérsia. Então, não tem, né? Mas tá lá. Então, é tudo pensado e cuidado com muito carinho, independente se o cliente vai observar aquele detalhe. Sim, eu já li algumas coisas, né? Já li livros sobre Disney, sobre a estrutura, a cultura, treinamento e tal. Tô com um deles aqui, inclusive, né? O Academia Disney, você conhece, né? É um livro fantástico e eu acho que tem duas vertentes legais aqui dessa nossa conversa, que é uma, prestar atenção em como é a cultura da Disney, como ela chega em treinamento e em comunicação para os colaboradores e toda essa estrutura processual que tem para fazer da experiência do cliente um sucesso. Eu acho que essas duas frentes podem ser abordadas aqui durante a nossa conversa em vários momentos diferentes, né? Como é que você vê isso, né? O cara ajoelhar numa calçada para enxergar uma janela da altura da criança que vai ser a persona do parque dele. Como é que você, como alguém que já trabalhou lá, sente isso e fazendo esse paralelo com o sucesso do cliente? Como é que você vê isso? Eu adoro esse exemplo, né? Então, só para quem não conhece, os engineers, que são os engenheiros que projetam, né? Os engenheiros da imaginação aí, que projetam as atrações, eles se colocam tanto no ponto de vista de quem vai transitar ali, de quem vai aproveitar aquela atração, que, por exemplo, na Main Street, ali na rua principal, se você reparar, as janelas são bem, bem baixas mesmo, que é para que, se uma criança estiver passando e olhar para o lado, ela vai ter visão interna das lojas, ao invés de ver um muro de concreto. Então, para fazer isso, eles ajoelham e assim eles conseguem ter o mesmo campo de visão de uma criança. E aí fica o questionamento interno para cada um de nós, né? Será que a gente está ajoelhando para ter o mesmo ponto de vista dos nossos clientes? Será que a gente de fato está exercendo a empatia para entender o que ele foi buscar quando ele veio atrás de nós? Esse conceito de sucesso do cliente, ele veio muito com os softwares e os serviços por recorrência, porque antigamente o que acontecia? Você comprava uma licença de um software e aí o vendedor ficava feliz, te dava um tchau e você tinha que se virar. Se você fez, e ele era muito caro, né? E você pagava uma vez só. E com o Netflix, com diversos outros serviços que surgiram aí, a gente tem uma economia de recorrência. E o que acontece? Se o cliente assina o teu serviço e ele não se satisfaz com o serviço, ele cancela. E aí você cria, muitas vezes até, dependendo do que você está vendendo, você cria um fluxo de caixa negativo, que a gente chama, porque você teve um custo de aquisição daquele cliente, em mídia, enfim, qualquer esforço de publicidade que você tenha feito. E ele ia se pagar para você se ele ficasse com você 1 ano. Se ele ficar 3 meses, você ficou no negativo. Então, como é que eu faço esse cara ficar? Como é que eu fidelizo? Eu só fidelizo se ele tiver sucesso com aquilo que eu estou propondo, né? E como é que é sucesso? Então aí a gente começa a entrar na mente do outro. A gente tem que trocar, colocar o bonezinho lá do cliente e falar o que esse cara veio buscar. E às vezes ele veio buscar alguma coisa, a gente acha que sabe o que a gente vende, mas não é bem isso que a gente vende. O que a pessoa queria, na verdade, a intenção que ela tinha por trás era outra, né? Como um advogado, o que você vende? Você vende uma defesa ou, né, um processo que você vai entrar contra alguém. Mas o que de fato essa pessoa está indo buscar? Ela quer apoio, ela quer uma série de coisas, ela busca confiança, tem vários sentimentos ali tranquilidade, que influenciam no sucesso. Ela quer se sentir segura, ela quer se sentir atendida, ela quer ficar despreocupada, então ela quer ser informada. Então, o que é sucesso para o cliente do advogado? É só ganhar a causa? E sempre, né?
Essa é uma excelente pergunta, né? E eu me considero um cara um tanto quanto disruptivo, né? Em relação à visão, principalmente de negócio, porque há muito tempo atrás eu fui parar num treinamento que era o Empretec e durante o treinamento eu encontrei com outros colegas que eram advogados e me viram ali em meio àquele corre-corre da cria e de algumas atividades que tem ali dentro do Empretec e perguntaram para mim se eu estava querendo virar comerciante na época. Falaram, e aí, Paixão, vai largar a advocacia e vai virar comerciante, né? Porque tinha um amigo deles que estavam fazendo o Empretec na mesma turma que eu. E aí eu dei risada, né? E boa, já tava meio acostumado também a ser meio que chamado de maluco, né? Mas quando a gente começa a olhar para o nosso negócio de uma maneira com a cabeça um pouco mais aberta, né? Saindo dentro dessas caixas, a gente começa a enxergar esse tipo de coisa que você falou agora. Eu morava num outro prédio antes de morar aqui nesse que eu tô hoje e na época tinha uma pessoa que trabalhava na administração e uma vez eu falei para ela assim, você não trabalha com administração de imóveis, você trabalha com bem-estar psicológico e emocional das pessoas, porque a mulher ela abraçava o condômino ali de uma tal forma que ela era capaz de resolver coisas que eram muito além do que se espera de alguém que está naquele posto. Eu já ouvi por meio do BNI, que você conhece, corretores de imóveis que na verdade trabalham com realização de sonho, porque realmente levam a pessoa a encontrar a casa dos sonhos dela, ao invés de ficar querendo empurrar qualquer tipo de casa ou apartamento para compra ou locação. Quando o cara se ajoelha na calçada para ver da visão do cliente, eu vejo um pouco além disso, porque o próprio ato de se ajoelhar já é um ato de humildade enorme, para mim, simbólico, né? O cara se ajoelhar é um ato incrível de humildade para mim, na simbologia. E com certeza, o advogado precisa se ajoelhar todos os dias e principalmente quando ele está olhando para o negócio dele, porque eu sinto que a advocacia é uma profissão que tem um impacto social grandioso e precisa de menos pompa e circunstância e mais humildade, humanidade e vontade de realmente ajudar o outro, né? E já tem vários profissionais fazendo isso. Isso é um movimento que vem cada vez mais tomando força. E eu vi e li um artigo que você publicou agora em meio à pandemia. A gente está gravando esse podcast aqui em meio à pandemia, onde você falava justamente que focar na experiência de sucesso do cliente deixa de ser algo estrutural ali, um perfume do negócio, para ser uma bandeira a ser erguida, uma forma de sobreviver a tudo isso. Sim. Né? Não é utopia, sabe? Quando a gente fala assim em experiência do cliente, encantar o cliente e tudo mais, eu tenho até fugido um pouco de falar sobre encantar o cliente, porque eu acho que o nível dos serviços que a gente encontra é tão baixo que se você cumprir aquilo que você se propõe a fazer, já está à frente da sua concorrência. Entendeu? Aí depois que você tá seguro de que o arroz com feijão tá sendo feito, aí você pensa em encantar, sabe? Porque senão as pessoas querem atravessar e, poxa, mas você não respondeu o e-mail do cara, o que adianta você fazer um brinde? Entende? Então, assim, eu sou bem pragmática nesse ponto. É o que eu falei, é para desconstruir mesmo essa criação de magia, porque a gente tem que se preocupar com a parte prática. Então, assim, isso significa resultado nos negócios. Ninguém está falando aqui, é claro que é muito mais legal se você coloca o coração de verdade nisso e você encontra sentido naquilo que você está fazendo. Enquanto você promove essa experiência bacana, enquanto você entrega sucesso. Mas se essa não é a personalidade da pessoa que está nos ouvindo, né, porque ninguém é igual, é importante se conscientizar de que isso influencia no resultado financeiro. Sim. Principalmente no advogado, em que as possibilidades de fazer propaganda e tudo mais, elas são limitadas. O que vai determinar o seu sucesso é o seu relacionamento com as pessoas à sua volta e a recomendação que os seus clientes vão fazer de você. Né? E a gente, enquanto pessoa, a gente é comprado o tempo todo. Né? Então, mesmo que você não esteja ali falando com a pessoa enquanto cliente, não adianta tratar bem só na hora que a pessoa chega para
para uma primeira consulta ali com você. Na verdade, a gente é comprado o tempo todo. Então, eu acho importante se conscientizar de que focar no outro, de que não adianta, até nesse artigo que você comentou, tem uma frase lá que não foi minha, eu ouvi durante uma palestra e eu achei genial, é que assim, não adianta você ter uma fachada bonita e convidativa, se na hora que a pessoa entra, essa fachada, vamos dizer que é o marketing, né? Então você tá mostrando lá um monte de coisa legal, só que na hora que a pessoa entra nessa casa, tá tudo sujo, ela não quer ficar, ela não se sente bem-vinda, ela quer ir embora, entendeu? Então, hoje em dia, com os serviços de recorrência mais ainda, mas independente da recorrência, a gente precisa da reputação. Tudo hoje tem lá 5 estrelinhas, você vai no Airbnb, tá lá, tudo, né? A gente está sendo avaliado a todo momento. E quem fez essas avaliações? As pessoas que já tiveram a experiência. Então, não tem muita saída, sabe? É uma questão de sobrevivência. Quem não está centrado no cliente corre um grande risco de ficar para trás aí no mercado. E essa reputação é um grande ativo do negócio, porque quando a pessoa entra lá na sua página, no seu site ou em algum dessas ferramentas que agora são inúmeras e vê várias avaliações positivas de um determinado profissional, serviço ou produto, isso tem um impacto extremamente positivo de uma persuasão enorme, porque é uma prova social. E isso tem muito peso na hora da pessoa tomar uma decisão de contratar ou não, de comprar ou não alguma coisa, né? Quando a gente entra no Mercado Livre ou na Amazon para comprar um livro ou um liquidificador, eu pelo menos olho a avaliação e leio as avaliações e eu procuro a ruim para ver as negativas, né? A gente vai lá procurar negativa. O que o cara da ruim tá reclamando, né? Se ele falar uma coisa muito específica que entregou quebrado ou demorou, não quer dizer nada, então pode botar ficha que vai funcionar. Agora, dentro dessa condição toda, né, onde realmente a gente vê muita gente com palcos maravilhosos, mirabolantes e tal, e quando a gente conhece, a gente começa a tomar consciência, a gente percebe, porque o ser humano ele vem equipado com uma coisinha que é um detector de mentira, eu costumo dizer. A pessoa vem com aquela pompa e circunstância, toda aquela coisa, aquele palco todo iluminado, maravilhoso, e não é da Disney. Quando começa a mostrar os bastidores, ou sustenta, e aí é maravilhoso, é uma baita de uma grata surpresa, maravilhoso, você fica ali feliz, ou você começa já a perceber que aquilo tudo é só uma cortina de fumaça, como você disse aí. E para sustentar esse palco minimamente convincente e estável, o que você, com essa experiência toda que você tem, não só da Disney, eu já fui cliente seu, né, lá no Espaço Certo, e sempre fui carregado no colo, né? Se eu tiver que tomar uma decisão de buscar um espaço, vai ser lá, em algum momento em Santos, eu não tenho dúvida, né? Eu mantenho relação e sempre gostei. E o que você traz da experiência, tanto do Espaço Certo, quanto da tua consultoria, como da Disney? Como é que a pessoa, o advogado que está nos ouvindo agora, o que ele deve se preocupar em primeiro lugar para criar o palco e manter ele minimamente alinhado com essa cultura de manutenção do cliente dele? O que você tem a dizer sobre isso? Tem 3 pilares principais aí quando a gente fala em cultura Disney. O primeiro deles são as pessoas, então são as pessoas que trabalham com você, e aí a Disney chama isso de elenco, e muitas vezes, no caso do advogado, vai ser ele mesmo. Então aí fica o desafio, né? Porque quando a gente é só um chefe, a gente pode simplesmente colocar essa expectativa de pessoas maravilhosas em terceiros, mas quando é a gente que presta o serviço, então aí você que tem que ser bom mesmo, não tem jeito, vou ter que, né, me desenvolver, me conhecer, desenvolver empatia e tudo mais. Mas o primeiro pilar seriam pessoas, o segundo pilar, cenário, e cenário a gente pode traduzir como todos os pontos de contato. Então, isso vai desde o site, o Instagram, os canais de atendimento como um todo, e o espaço físico também importa. Claro, a gente tem aí uma percepção, a gente faz um julgamento, né? O ser humano é muito visual, então tudo aquilo que a gente vê quando a gente visita um local também influencia na nossa ideia de valor ali do que a gente está vendo. Então, pessoas, cenário e processos, tá? Então, é por isso que eu falo que a magia Disney, ela é feita
com muito trabalho e tem muitos processos. Um dos treinamentos, assim, eu fiz um intercâmbio de trabalho durante a faculdade, então era um período curto que a gente ia ficar trabalhando, mas a gente ficou uma semana em treinamento. E eles ensinavam até de que jeito você tinha que contar as moedas na hora de dar o troco, tá? Uau. Então, assim, é tudo padronizado. Você sabe o que tem que ser feito, de que forma tem que ser feito. E aí, às vezes, a gente acha que por estar trabalhando com pessoas, de repente, que tiveram uma instrução maior e tudo mais, não precisa treinar, não precisa ter processo. E uma das frases que eu gosto muito é que o óbvio precisa ser dito. Ele precisa ser dito para os colaboradores e ele precisa ser dito para os clientes. Então, assim, lição número 1, pare de achar que todo mundo mora dentro da sua cabeça. Isso não ocorre e não vai ocorrer. E eu, durante um tempo, eu me frustrei muito, porque, assim, a minha primeira paixão com a Disney, quando eu saí de lá, foi como colaboradora. Então eu saí de lá falando assim, nossa, existe uma empresa no mundo em que dá para ter esse prazer de levantar todo dia para trabalhar e fazer parte. Então eu saí de lá muito encantada com esse pertencimento, sabe? Você quer dar mais, você quer fazer parte, até porque, e aí já fica uma dica também na questão pessoas, eles selecionam as pessoas que vão trabalhar lá de uma forma bem rigorosa, principalmente com relação à atitude. Então, um colaborador tecnicamente bom, com uma atitude ruim, tóxica, pode destruir o seu escritório. Eu acho que isso é uma coisa, e é doído às vezes você desligar uma pessoa porque ela é boa, mas às vezes o efeito colateral que ela está criando ali no ambiente de trabalho é muito maior do que qualquer benefício técnico. Eu entendo que no caso do advogado a parte técnica é muito importante mesmo, que não é uma coisa que você vai ensinar ali do dia para a noite, como algumas outras ocupações, que um treinamento mais rápido resolveria, mas é algo que tem que ser levado em consideração. Então, o que acontecia é que todo mundo que estava ali dentro queria estar ali, queria entregar mais, sabe? Eu acho que já começa no processo seletivo aí a gente ter que buscar essa essência nas pessoas. Porque ninguém vem pronto, ninguém vem perfeito, não é isso. Mas quando os valores são bons, fica muito mais fácil para você na hora de liderar, na hora de moldar, fazer com que as pessoas entendam ali o seu ponto de vista e aprender com elas também. Porque se elas têm uma essência boa, elas vão te trazer coisas boas também. Então, eu passei por esse encantamento como colaboradora. Depois disso, eu fui comissária de voo há algum tempo, 4 anos, na verdade. E eu deixei de ser comissária de voo quando eu percebi que eu não estava mais me importando com os problemas das pessoas que eu atendia. Eu cansei. A gente é humano. Claro. Eu adoro atendimento ao cliente, eu sou apaixonada por isso, mas eu cansei. Então, se o passageiro falava para mim que ele não estava sentado do lado da esposa dele, no primeiro ano de voo, eu tinha a maior boa vontade de resolver. No 4º ano, aquilo já me cansava. Tipo, ai, de novo esse problema. Ai, meu Deus, vai, aí são só 10. Pensava, né? Claro que eu não falava, mas... e aí eu entendi que eu tinha que sair, porque se não é para você entregar, se não é para você ajudar as pessoas com aquilo que você está fazendo, saia e vai fazer outra coisa, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, que eu voei na Air France, morei 4 anos em Paris, quando eu voltei para o Brasil e eu cheguei no Espaço Certo, eu não era líder como eu sou hoje. Então, ao longo desses 8 anos, eu fiz essa transição e quando eu fui para a liderança, eu percebi que, primeiro, como eu fiz parte do início da empresa, eu já tinha impresso diversos valores Disney ali no atendimento sem perceber. E quando eu tomei consciência, aí eu fui estudar ainda mais daquilo que já era do meu interesse e que eu tinha vivido para trazer esses conceitos mais teóricos também, né? Para tangibilizar um pouco mais o que eu estava fazendo meio que por intuição. Então, hoje serve para mim como gestão nesses 3 pontos de processos, pessoas e cenário. E só que o primeiro encantamento foi como colaborador. Então, hoje eu entendo, assim, eu fui me qualificar como líder mesmo. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que elas têm um papel de liderança nos escritórios, caso elas tenham uma equipe, de explicar de fato o que importa, o que o cliente espera, e não deixar tudo, porque se você não tem padrão,
a pessoa vai resolver o problema com a bagagem que ela tem. E pode não ser aquilo que você espera. Aí você se decepciona. Exato. E muitas vezes, além de se decepcionar, se destempera, né? Porque Sim. quer cobrar do outro aquilo que não foi comunicado de maneira clara. Eu entrevistei aqui no podcast um amigo meu que se chama Léo Chaves, ele é lá do Rio Grande do Sul, ele é especialista em PNL. E ele falou dos princípios, e o primeiro princípio da PNL, o pilar basilar de tudo, é que não existe óbvio. Não existe, porque cada um vê o mundo de uma maneira. E ninguém tá na nossa cabeça, né, para saber. E me chama a atenção que a gente começou aqui dizendo que o nosso papo ia transitar talvez em duas pontas, né? Que era o treinamento e próprio trabalho, processo, né? Esse suor que tem por trás toda aquela beleza, né? E quando você falou de comunicar e trazer para o próprio colaborador esse encantamento, o colaborador se apaixonar por aquilo, começa na contratação rígida e a pessoa primeiro quando vai contratar alguém, o primeiro ponto deveria ser saber exatamente o que quer daquela pessoa, o que ela vai precisar fazer e entregar, porque muitas vezes, e aí tem várias pesquisas que retratam essa dinâmica no mundo corporativo, que as pessoas são contratadas pela sua capacidade técnica, mas são demitidas pelo seu comportamento. E o que a gente não quer nos nossos escritórios de advocacia são clientes mal atendidos e que ficam chateados e não voltam nunca mais. E isso pode acontecer através de um colaborador, de repente, foi mal contratado. Agora, para conseguir contratar bem, a pessoa precisa fazer o quê? Sentar o bumbum na cadeira e fazer algo que é chato pra caramba, que é criar um perfil da vaga. E antes de criar o perfil da vaga, a pessoa tem que saber quais são os valores que estão regindo ali o escritório dele, né? Tem gente que gosta de se divertir, tem gente que... Isso tudo são valores, palavrinhas que dizem muito sobre como você é no trabalho e como você gosta que o fluxo de trabalho se coloque. Isso precisa ser respeitado. Pessoas trabalham na Natura porque a Natura tem uma série de valores que encampa aquele determinado tipo de pessoa, de visão de mundo. Agora, outras pessoas trabalham na Ambev e são ambientes completamente diferentes porque a cultura da empresa permeia toda a estrutura de cima para baixo. Então, se a gente está falando aqui de um escritório, se você que está ouvindo, Excelência, é o seu próprio equipe, né? Você é o seu exército de uma mulher só ou de um homem só. O ponto que a Aline trouxe aqui, que é fundamental, você precisa se conhecer. Você precisa entender o teu funcionamento, precisa entender se você está num momento onde você pode dar tudo de si para o teu cliente ter sucesso, ou se de repente você já está há bastante tempo aí na profissão e está precisando delegar algumas coisas ou criar realmente um perfil de uma vaga para fazer determinada coisa que você não gosta mais. Porque talvez não através de parceria também, né, Alexandre? Exato. Às vezes não é só uma contratação, às vezes você pode tentar procurar pessoas que gostem de fazer uma outra parte, de repente ter um parceiro. Sim, e isso, quando a gente está falando de pessoas que estão intraempreendendo, pode ser que em alguns momentos aquilo não faça mais sentido, a pessoa busca outro caminho, inclusive para empreender ou para ir para outra empresa. Quando a gente está falando aqui de repente, advogados que estão ouvindo que tem 10, 15 anos de seu escritório próprio e tudo mais, e estão cansados realmente, uma década de algo ali te esmagando, tem reflexo. E é muito maravilhoso, é muito grandioso ouvir alguém, como você acabou de fazer, dizer assim, olha, eu percebi que naquele momento aquilo não estava funcionando mais para mim, eu não estava entregando o resultado que a empresa esperava de mim, nem do que eu estava convencida que eu devia fazer pelo cliente, então eu resolvi pegar meu chapéu e ir embora. Talvez você tenha construído a sua empresa com décadas aí no mercado e não precisa apertar aquela alavanquinha da dinamite do desenho lá da Disney e explodir o negócio, porque ele te traz renda, mas talvez você tenha que criar um perfil, sim, e delegar. E o primeiro passo vem de um grande autoconhecimento, porque ninguém faz uma vulnerabilidade e diz assim, olha, eu tô de saco cheio de tal coisa, se não se conhece de verdade. A gente pode falar aqui de pessoas que estão reclamando só, sem querer resultado, sem querer melhorar o resultado. O que não é o caso nem nosso,
meu e teu, nem de quem tá ouvindo aqui, né? Se você tá ouvindo, você é diferenciado, tá querendo algo novo, tá querendo expandir, abrir a sua cabeça. Então, o autoconhecimento é fundamental. E a Disney treina muito os colaboradores, né, Aline? Porque para contar o dinheiro de determinada forma, né, atendendo esse processo, isso precisa muito treinamento, né? Você falou que ficou uma semana sendo treinada para ficar um curto espaço de tempo.